Que a paz do Senhor esteja com você nesse tempo difícil de quarentena. E hoje vamos continuar os nossos estudos bíblicos do material que foi enviado pela Anglican Alliance. Vocês não sentem que essa situação do coronavírus parece uma tempestade? Veja, a tempestade não aparece de repente, ela vem vindo, né? A gente começa a ver o céu vai escurecendo, ela pode vir muito rápida, mas a gente percebe que ela está vindo. Ela não acontece assim. Não é como, por exemplo, um terremoto. Tempestade a gente começa a perceber que vai cair a tempestade. O coronavírus, ou essa situação da Covid-19, é como uma tempestade. Ela vinha dando sinais de que ia acontecer. Tivemos uma sequência de vírus letais nos últimos anos, as influenzas, as gripes, que cada vez eram mais diferentes. E hoje nós vivemos uma situação muito semelhante àquela da gripe espanhola do início do século, no final da Primeira Guerra. Só que hoje a dimensão fica maior para nós porque nós estamos simultaneamente sabendo do mundo todo. Então é uma tempestade global. E tempestade dá medo. Por quê? Porque tempestade é uma coisa que a gente não tem controle, que a gente não pode controlar. A gente vai administrando a situação. Não é assim? É assim que fazem, por exemplo, os marinheiros no mar. Isso não tem como parar a tempestade. Então eles administram o barco de modo a esperar a tempestade passar. É o que a gente está fazendo. Então essa situação da tempestade gera medo. E porque a gente está perplexo, a gente está meio sem ação, não é? Como os marinheiros no mar. E isso nos lembra aquela situação de Jesus no barco com os discípulos, e outros barcos com eles, e de repente a tempestade chega, o vento sopra forte e vem ali as ondas e tal. Mas essa tempestade do Covid não é só a doença em si. Não é só. A gente tem um medo de ficar doente. Temos um medo de alguém, algum querido nosso, uma pessoa querida, adoecer. Nós temos medo da doença porque sabemos também que o sistema de saúde está praticamente, ele está em colapso. Mas há outras crises, outros medos ao redor da gente em questão, essa questão da pandemia. Pensa naquelas pessoas que estavam em viagem, ou em viagem de trabalho, ou em viagem de férias, e de repente são surpreendidos pela quarentena e não podem voltar. Onde essas pessoas vão ficar? Terão recurso para pagar hospedagem todo esse tempo? É uma situação dramática. E quem é da família que não está com aquela pessoa ou com aquelas pessoas que estão em outro lugar, se angustia, tem que fazer um esforço maior para poder ajudá-los. Temos aquelas pessoas que saíram de férias e não puderam voltar. Estão em outro país, em outro continente, as dificuldades ficam maiores. Também a angústia de quem aqui está, pensando neles, é maior. Muita gente está com medo do futuro, especialmente aquelas pessoas que dependem da sua força de trabalho, que têm o seu pequeno negócio. A situação já está ruim, o desemprego está crescendo, o fundo de auxílio do governo não está sendo bem administrado, muita gente se inscreveu, não está recebendo, tem gente recebendo duas vezes. Essa situação de insegurança, pequenas empresas, trabalhadores liberais, por exemplo, dentista, como é que eles estão sobrevivendo? Isso gera angústia para essas pessoas, elas estão sofrendo. Além de sofrerem a questão da doença em si, sofrem também as consequências dessa doença, as consequências da pandemia. Então não é só a questão da doença. Dá-se muita ênfase a isso na mídia. Morreu tanta gente, tem tantas pessoas contaminadas, mas a situação é muito mais complexa. E quem percebe essa complexidade aumenta a sua preocupação e o seu medo. É a situação, por exemplo, do marinheiro do mar. Ele sabe operar o barco, mas a tempestade ele não tem como controlar. O máximo que ele pode fazer é administrar o barco durante a tempestade.
evitar que os danos sejam os maiores, evitar que o barco afunde. E ele tem medo. Vamos interpretar essa realidade a partir de um texto bíblico, aquele texto conhecido, Jesus acalma a tempestade. Vamos ler através de Marcos. Há paralelos em Mateus e em Lucas. Vamos usar o texto de Marcos, que é mais sintético e mais objetivo. Pense antes de ler o texto. Quais são as tempestades que estão se abatendo agora em você? Qual é a tempestade? Qual é a dimensão dela? Para algumas pessoas é enorme essa dimensão, uma tempestade enorme. Para outras é menor. Vamos ler o texto então de Marcos. Vá buscar sua Bíblia, se você não está com ela na mão ainda, para que a gente possa ler juntos o textinho de Marcos, tá bem? Vá buscar sua Bíblia. A gente estará aqui esperando. É só você pausar o vídeo e aí a gente espera você, tá bem? Muito bem. Nós vamos ler o texto Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 4, começando pelo versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, fundo do barco, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. Em algumas versões diz: Paz, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas ao Cristo. Vamos orar antes da gente começar a reflexão. Deus bondoso, permite que o Teu Espírito Santo nos ajude neste momento a refletir sobre esta palavra lida, de forma que ela se torne para nós fonte de esperança, de consolação e nos fortaleça diante dessa realidade dura que estamos vivendo. Deus, que Tu mesmo, em Cristo, acalmas o mar, faz o vento ficar quieto. Ajuda-nos nesse momento a compreender a Tua palavra, a Tua vontade, e a compreender da Tua palavra a esperança e a graça que Você nos concede. Em nome de Jesus. Amém. Vamos olhar para o texto então, gente. Jesus então disse: Vamos embora, vamos passar para o outro lado. E aí, o pessoal despediu a multidão e levaram Jesus como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Interessante isso, né? Eu cansei de ouvir sermões e estudos sobre esse texto, e ninguém fala desses outros barcos que o seguiam. Nós vamos falar sobre eles. Veio o temporal de vento. É engraçado que muitas vezes se colocam imagens de chuva, né, de temporal de chuva, mas não era de vento. O vento é incontrolável. E aí as ondas, o vento fazia o mar se agitar, se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava se enchendo de água, né? Isso é ainda mais aqueles barquinhos que tinham a vela e a prancha, né? Ora, aqueles homens que estavam com Jesus no barco, vários deles conheciam a navegação no lago da Galileia. É um lago, é diferente de navegar no mar aberto mesmo, né? Nós vimos já no estudo anterior, que o mar
causava medo na cultura judaica antiga. Mas o Mar da Galileia, na verdade, é um imenso lago. Tem suas próprias peculiaridades. Aqueles homens eram pescadores desse lago. Eles conheciam o lago. Não era a primeira tempestade que eles deviam ter enfrentado. Mas como toda tempestade, é sempre a primeira vez, porque não são duas iguais. Mas aqueles homens que tinham aquele conhecimento tiveram medo. Estavam com medo do que podia acontecer. Como nós estamos hoje com medo do que pode acontecer com cada um de nós, com os nossos queridos, com a realidade social, com as pessoas mais pobres. Havia esse medo. Mas Jesus estava naquele barco. E outros barcos que estavam junto com eles estavam ali também, todo mundo com medo. Se tinham vários barcos, tinham várias pessoas em cada barco que conheciam a navegação, que conheciam aquele mar, sabiam enfrentar tempestades, mas como cada tempestade é única, e naquele momento, cada barco estava por sua própria conta. Tempestade de vento, eles se afastam uns dos outros, eles se perdem. Embora o Mar da Galileia seja grande, não é tão grande que se alguém se perder, depois não se encontra. Mas aqueles homens, aqueles barcos estavam todos sofrendo a situação da tempestade. E aí, aqueles que estavam com Jesus no barco, acordam Jesus e dizem: você não se importa com o que está acontecendo com a gente? Parece um pouco irônico, a tempestade, o vento soprando, o mar agitado e Jesus dormindo na almofada, no fundo do barco, na popa. Parece que Jesus estava alheio àquela realidade. Muitas vezes nós sentimos isso em nossas vidas e nesse momento muita gente está assim, com a sensação de que Deus está dormindo diante dessa realidade. E vem aquelas perguntas de sempre: por que Deus permite? Por que Deus não faz nada? Nós já estudamos isso em vários textos aí, nós vamos falar sobre isso. Jesus desperta e repreende o vento. Engraçado, repreende, dá uma bronca no vento. A gente não sabe o que ele disse para o vento, mas a gente sabe o que ele disse para o mar. Ele disse para o mar: paz, fique quieto. Em outras versões diz: acalme-se, fique quieto. Em outras versões diz: aquiete-se. E o caso é que o vento parou, o mar ficou calmo, acabou a situação da tempestade. E aí Jesus vira para aqueles homens que estavam com ele no barco e diz: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E aí eles, essas pessoas, esses homens, disseram, possuídos com temor, né, impactados com o que Jesus fez, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois muitos deles souberam quem era aquele a quem o mar e o vento obedecem, e nós sabemos quem ele é. Mas esse texto mostra o seguinte: aquela situação é muito parecida com a que nós vivemos hoje. Uma tempestade, somos vários barcos, cada família é um barco. Nesse isolamento, cada família está sofrendo a tempestade, o vento de uma maneira, mas há todo um medo quase que comum entre nós em relação à doença, em relação ao futuro. Ora, você já ouviu muitas vezes alguém dizer que esse barco onde Jesus está é a igreja está no mar agitado do mundo? Bom, vamos considerar que seja a igreja. Mas vamos considerar que essa igreja não é só ela que está no lago. Vários barcos estão ali também. Alguns estavam acompanhando o barco de Jesus, outros talvez estavam lá porque estavam em atividade de pesca, alguma coisa. Havia mais gente. E muitas vezes a gente olha esse texto pensando de forma egoística. Só na igreja, só nós que temos Jesus, aí Jesus vai nos proteger. Olha, a ação que Jesus faz, que o texto descreve que ele faz de acalmar, parar o vento e acalmar o mar, foi boa para todos, não só para aquele barco. Às vezes nos esquecemos disso. O importante daquele barco não é que parou a tempestade para ele, parou para todos, mas aquele barco acordou Jesus. Aquelas pessoas do barco apelaram para Jesus.
E a ação de Jesus, a ação de Deus, foi benéfica para todos. A graça não foi só para aquele barco, foi para todos os barcos. Muitas vezes nos esquecemos disso. Quando fazemos as nossas orações muito egoístas, pensando em nós mesmos, ou na nossa comunidade, sem percebermos que fazemos parte, por exemplo, de uma diocese, de uma província, da comunhão anglicana, da própria comunhão anglicana, e que estamos todos, de certa forma, no mesmo barco, ou no mesmo mar. Sem contar os outros barquinhos de igrejas onde Jesus também está, que não são a nossa, mas são outras iguais, igrejas de Cristo também. Porque o barquinho dos discípulos de Jesus teve a ousadia, lá naquele barquinho, aquelas pessoas acordaram o Cristo, acalmou a tempestade e foi bom para todos que estavam no mar. Todos. O que dá uma visão maravilhosa da graça de Deus é que quando Deus derrama a sua graça, todos se beneficiam. Não vamos entrar naquele erro absurdo de que a graça é só para alguns, a graça é para todos. Mas é preciso que hajam intercessores, aqueles que colocam o problema diante do Cristo. E este é um dos nossos papéis hoje. Nesse tempo de pandemia, nós somos chamados a interceder por todo o mundo. Não só por nós, pelos nossos queridos, pelas nossas famílias. O nosso horizonte, como cristãos e cristãs, é um horizonte muito mais amplo do que o sol que está em volta de nós. Porque nós cremos num Deus que envolve tudo, criou tudo. Então essa é uma primeira coisa que nós temos que refletir. A primeira coisa que temos que refletir é que a nossa intercessão é em favor de todos, não só de nós mesmos. Do que o mundo tem medo hoje? Quais são os medos que você tem hoje, nesse momento? Quais são os medos das pessoas que você conhece? Há uma coisa em comum nesses medos todos. Várias coisas em comum. Então nós vivemos essa tempestade com uma diversidade imensa de angústia e medos. Mas nós sabemos que Jesus está no barco. Nós sabemos que Jesus disse, se comprometeu, se responsabilizou em estar conosco para sempre. Não é de vez em quando, é para sempre. E esse sempre vai além do nosso tempo, vai para o tempo do futuro e o tempo do futuro do tempo. Entenda quem puder entender. Como nós somos cristãos, qual é a nossa postura diante disso? Ficamos aí na nossa casinha, gozando férias, quando a maioria das pessoas não está de férias, está paralisada? Como nós podemos nos apoiar mutuamente como comunidade de fé? Nós já temos o nosso culto dominical pela internet, temos a nossa celebraçãozinha, o nosso culto mais íntimo nas quartas-feiras. E aquelas pessoas da igreja, da comunidade, por exemplo, que não têm acesso à internet, não têm WhatsApp, ou não querem permanecer na rede de WhatsApp, têm suas manias. Como também tinha e tenho. Eu não faço do WhatsApp o meu diário. Como nós podemos ajudar essas pessoas, estar com elas? Será que é só os pastores da igreja que temos o dever e a responsabilidade de ligar para todos eles, estar em contato com todos eles? Não. Toda a comunidade. Receber o telefonema do pastor é até algo normal, mas receber o telefonema de um irmão na igreja, de uma irmã, de um companheiro de igreja, de um parceiro de comunidade, traz uma nova sensação de alegria para aqueles que estão solitários, para aqueles que estão muito angustiados, para aqueles que estão na solidão, percebem que na verdade não estão tão só. Ligar para essas pessoas, orar com elas pelo telefone, por exemplo, é uma coisa que cada um de nós pode fazer, como expressão e testemunho do amor de Deus para aquelas pessoas. Quando orarmos diante dessas realidades da pandemia, lembremos que não é só o nosso barco que está na tempestade, há outros, e que a graça que Deus nos conceder vai conceder a todos. Como nós podemos superar o nosso medo, a não ser através da fé, da esperança, que
que são dons de Deus. Então temos que pedir isso para nós. Que Deus nos dê, nos conceda a fé e a esperança que acalme os nossos medos. E quando nós tivermos os nossos medos acalmados, nós podemos ser agentes de Deus para acalmar outros, para esperançar outros. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é inerente ao nosso grupo, às nossas comunidades de fé, a presença dele. Ele está presente conosco como sacramento, está presente conosco como palavra, está presente conosco como o Espírito Santo nos inspirando e nos envolvendo na graça e na bênção de Deus. Então, quando intercedemos diante dessa pandemia, lembremos de que são muitos barcos, muitas famílias, não só a nossa família, muitas comunidades de fé, não só a nossa comunidade de fé, que estão sem culto, sem um convívio fraterno. Ter os cultos pela internet é uma remediação para esse momento, mas falta aquele convívio, o abraço real da paz, a palavra de conforto, de saudação, de esperança de uns para os outros, como a gente faz nas nossas celebrações. Então, e há pessoas que não têm nem acesso a isso porque não têm acesso à internet ou não sabem operar. Pessoas que estão solitárias, são idosas, não têm dificuldades em mexer com o computador, com o smartphone. Então, um telefonema ajuda. Um telefonema é uma bênção. Faça isso. Faça isso. Que outras coisas podemos fazer? Temos feito, temos ajudado algumas organizações, algumas instituições, algumas pessoas que estão carentes e necessitam de apoio financeiro, material, que precisam de algumas coisas, nós temos conseguido fazer. Precisamos continuar fazendo. Não podemos dizer assim, já fizemos, então já está pronto. Não, temos que continuar a fazer. Temos que tentar ser testemunho no lugar onde nós moramos. Testemunho como cristão, de esperançar as pessoas, testemunhos como cidadãos, cumprindo rigorosamente as recomendações dos órgãos de saúde, dos órgãos sérios de saúde, não certos ministérios. Esperançar os outros e dar o nosso exemplo, a máscara, o uso do álcool, da água, do sabão. Esperançar as pessoas. Quando você encontra alguém no elevador, ou na entrada do prédio, ou seu vizinho de casa, de muro, fala que coisa essa situação e tal, qual a tua palavra de esperança para essa pessoa? Talvez a primeira seja, estamos juntos nessa situação, estamos no mesmo barco. E aí diga, e sabe quem mais está conosco? O Cristo. Fale de Jesus, fale do amor de Deus para essas pessoas. Convença-se do amor de Deus para você, para ti, o amor que Deus tem para você mesmo. Convença-se disso. Isso não vai impedir que a doença te pegue. Se ela tiver que pegar, vai pegar. Se você não se cuidar, vai pegar. Mas isso significa que mesmo no momento dramático da doença, mesmo no momento da morte, Cristo está com você. Está com cada um de nós. Então o nosso medo, que é compreensível, não pode ser aquele pavor que paralisa. Tem que ser aquele medo que nos deixa alertas e nos desperta para realidades que estão por vir, realidades que estamos vivendo, e buscar caminhos alternativos para o futuro. Repensar a vida que nós tínhamos. Porque tem um hinozinho, um corinho do tempo que eu era moço, a gente até já cantou na igreja. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Olha só, não é que não vai ter temporal. Com Cristo no barco também vem temporal. Mas com Cristo no barco vai tudo bem. Então deixe o Cristo estar no barco da sua vida e que o barco da sua vida seja a sua casa, a sua família, seja o barco que busca a graça que Deus derramará sobre todos os outros barcos. Que Deus nos abençoe, que a paz do Senhor esteja com vocês. E eu quero terminar com uma oração
e faz parte do material que recebemos da Aliança Anglicana, Anglicana Aliança. Oremos. Deus do momento presente, Deus que em Jesus acalma a tempestade e suaviza o coração frenético, traz esperança e coragem a todos os que esperam ou trabalham na incerteza e na ansiedade. Traz a esperança de que tu os tratarás iguais, como iguais, em tudo que está por vir, e tu não faz escolhas de pessoas. Traz-lhes coragem para suportar o que não pode ser evitado, pois a tua vontade é saúde e integridade. És Deus e nós precisamos de ti. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, que é teu Filho, e reina contigo hoje e sempre. Amém. Essa oração vem da Igreja Anglicana da Nova Zelândia, está no livro de oração deles, foi uma pequena adaptação, mas é uma forma de percebermos que lá do outro lado do mundo, literalmente do outro lado do mundo, os cristãos de lá estão orando, e quando falam a todos que esperam o trabalho da incerteza, está orando por nós também. Por isso é que a graça de Deus não cai só num barquinho. Quando ela vem, ela pega todos os barquinhos do lado. Que a paz do Senhor seja com você. Deus nos abençoe. Deus abençoe você, a sua casa, os seus queridos, e te mantenha firme. Jesus está no barco. Amém? Amém.